Fala nação rubro-negra. Nos bastidores do futebol mundial, um rumor começou tímido, mas já está virando uma onda que pode mudar tudo o que conhecemos sobre as grandes competições entre clubes. Fontes ligadas à FIFA e às confederações continentais confirmam que existe uma discussão interna avançada para a criação de um novo formato de torneio intercontinental, nos moldes da UEFA Champions League, mas com clubes de todos os continentes. E no meio de tudo isso, aparece o nome do Flamengo, um dos clubes mais estruturados fora da Europa, e que já é considerado prioridade entre os sul-americanos para integrar esse novo projeto global. A ideia ainda é mantida sob sigilo pelas instâncias oficiais da FIFA, mas o plano começa a tomar corpo e tem como base o seguinte raciocínio: o atual formato do Mundial de Clubes perdeu relevância, e os torcedores querem ver mais duelos entre os gigantes da América, da Europa, da Ásia e da África em jogos com peso real, com ida e volta, ranking, classificações, regulamento definido e, acima de tudo, grande apelo midiático e comercial. O formato em estudo envolveria um calendário paralelo às competições nacionais e continentais, com partidas distribuídas ao longo do ano, semelhante à Champions League europeia. A diferença? A presença de clubes como Flamengo, Boca Juniors, Al-Ahly, Tigres, Wydad Casablanca, Al-Hilal, entre outros, enfrentando potências como Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique e Milan, em fases de grupos, oitavas, quartas, até a grande final global. O objetivo é simples: criar uma liga mundial de clubes de verdade, com visibilidade, faturamento bilionário, venda de direitos internacionais e estádios cheios nos 4 cantos do planeta. E é aí que o Flamengo entra como peça-chave. Não é à toa. O clube carioca tem nos últimos anos se consolidado como um dos maiores representantes do futebol sul-americano em termos de estrutura, receita, torcida e exposição internacional. A final de 2019 contra o Liverpool foi um marco para a marca Flamengo. A ida à final da Libertadores em 2021 e o título em 2022 fortaleceram ainda mais a imagem global do clube. Além disso, os investimentos em infraestrutura, como o Ninho do Urubu, os patrocínios de peso, o interesse de multinacionais, a presença digital e o apelo da camisa rubro-negra são fatores que colocam o clube no radar da FIFA. Na estrutura desse novo torneio, o Flamengo poderia ter vaga garantida por meio de um ranking intercontinental ou pelo retrospecto em competições como a Libertadores e o novo Mundial de Clubes com 32 equipes, previsto para 2025. Inclusive, o desempenho no Mundial reformulado será um dos critérios de entrada para a Super Champions Global, nome provisório que circula nos bastidores. O projeto da FIFA tem apoio pesado de patrocinadores asiáticos e de fundos norte-americanos. O mercado dos Estados Unidos é uma das prioridades da entidade, e o Brasil, com clubes como Flamengo, Corinthians e Palmeiras, surge como elemento essencial para atrair a audiência latina e dar peso emocional ao torneio. Afinal, um confronto entre Flamengo e Real Madrid não é só uma partida, é um choque de culturas, continentes e estilos de jogo, com poder de mobilização global. Imagina esse jogo sendo oficial, valendo pontos e transmissão mundial em horário nobre? Internamente, o Flamengo acompanha os movimentos com cautela, mas já sabe que, caso a proposta avance, o clube será peça importante no tabuleiro. O presidente Rodolfo Landim já teve reuniões com representantes da FIFA e da Conmebol em eventos recentes e demonstrou interesse no projeto. Nos bastidores, a diretoria rubro-negra já avalia como encaixar esse tipo de torneio no calendário e o impacto que isso teria no planejamento de elenco, viagens, logística e imagem internacional. A comissão técnica também se anima com a possibilidade. Jogadores e comissão já sabem que, em termos de preparação, enfrentar clubes como o PSG, Inter de Milão ou Arsenal exige outro nível de exigência física e tática. O Flamengo tem buscado justamente esse tipo de desafio para se manter competitivo e relevante globalmente. Do ponto de vista do torcedor, a ideia é, no mínimo, empolgante. Para uma geração que cresceu vendo o Flamengo ganhar tudo no Brasil e brigar de igual para igual na América do Sul, imaginar uma sequência de jogos oficiais contra gigantes europeus é um salto de ambição. É ver o Flamengo num palco mundial de forma permanente, e não apenas em uma final única do Mundial em jogo isolado. Por outro lado, há dúvidas. Como ficariam os estaduais, o Brasileirão, a Libertadores e até a Copa do Brasil dentro desse novo calendário? O futebol brasileiro, já espremido entre datas apertadas, teria que se reorganizar profundamente. E isso inclui CBF, federações, transmissoras, patrocinadores e até a torcida, que teria que se adaptar a um calendário global, com partidas em outras partes do mundo, ou com jogos em casa num horário ajustado ao fuso da Ásia ou Europa. E a mais, o impacto econômico seria massivo.
Os direitos de transmissão dessa nova Champions Global poderiam atingir valores jamais vistos para clubes sul-americanos. Estima-se que os clubes participantes receberiam cotas fixas milionárias por temporada, além de prêmios por avanço de fase, bonificações por audiência e acordos de patrocínio global. A FIFA pretende vender o pacote para mais de 200 países, com acordos com gigantes do streaming e emissoras abertas. Além disso, empresas interessadas em associar suas marcas a clubes com visibilidade mundial aumentariam sua disposição para patrocinar times como o Flamengo. Isso significaria, na prática, mais poder de investimento, mais estrelas no elenco e mais capacidade de manter os principais jogadores por mais tempo. Não se trataria mais de uma venda de jogador para a Europa como destino natural. O Flamengo passaria a jogar no mesmo palco, e, em alguns casos, até com cotas parecidas. Se na parte anterior vimos como o Flamengo aparece como um dos clubes sul-americanos mais preparados para um torneio intercontinental reformulado, agora mergulhamos ainda mais fundo no plano que a FIFA vem arquitetando para reestruturar completamente o futebol de clubes no cenário mundial. O novo torneio, chamado informalmente de Champions Mundial de Clubes nos bastidores, não é apenas um sonho distante. Já existem esboços de regulamento, discussões sobre formato de disputa, número de clubes por continente, premiação e critérios de classificação. A própria FIFA reconhece que o atual Mundial de Clubes, com apenas uma ou duas partidas para os representantes sul-americanos, se tornou insuficiente frente à audiência global e à evolução técnica dos clubes ao redor do mundo. Segundo fontes próximas à FIFA, a ideia é lançar essa Liga Mundial até 2029, com um formato fixo anual, e não mais como torneio curto. A competição teria início com uma fase classificatória baseada em desempenho continental, rankings e histórico recente. Posteriormente, os clubes seriam distribuídos em grupos com partidas de ida e volta, assim como na Champions League da UEFA. Os melhores avançariam para as oitavas, quartas e semifinais, com uma final única em local previamente escolhido, ou até mesmo rodízio continental. No caso do Flamengo, isso significaria disputar no mínimo 6 jogos na fase de grupos contra clubes de outras partes do mundo, como africanos, asiáticos ou até mesmo norte-americanos. Dependendo do sorteio, um grupo com Flamengo, Clube América, Al Hilal e Olympique de Marselha, por exemplo, poderia facilmente ser realidade. A diversidade de adversários daria nova dimensão à preparação física, técnica e tática. Seria o fim da zona de conforto regional. Além do aspecto esportivo, o que move essa revolução é o dinheiro. A FIFA estima que esse novo torneio possa movimentar mais de 3 bilhões de dólares por temporada, apenas com direitos de transmissão, patrocínio master e acordos regionais. Os clubes participantes receberiam cotas fixas de $30 a 50 milhões por temporada, além de prêmios por performance e receita proporcional à audiência gerada por seus jogos. Aqui, o Flamengo desponta como peça valiosa para esse sistema. Segundo medições de mercado, é um dos 3 clubes fora da Europa com maior engajamento digital, e lidera na América Latina em interações nas redes. Ou seja, tem valor de mídia, torcida ativa e enorme potencial comercial. Marcas internacionais, como Red Bull, Amazon, Heineken e até plataformas como Netflix e Apple, já observam o clube como ativo global. Mas e o calendário? Essa é uma das maiores questões que a FIFA terá que resolver em conjunto com CBF, Conmebol e outras entidades. O futebol brasileiro já sofre com excesso de jogos e pouca margem para viagens internacionais. Participar de um torneio intercontinental fixo exigiria mudanças profundas no formato do Campeonato Brasileiro e da própria Libertadores. Há quem defenda, inclusive, a redução do Brasileirão para 18 ou 16 clubes, com calendário mais enxuto, permitindo espaço para viagens globais. Por outro lado, a Conmebol quer garantir que a Libertadores continue sendo relevante. Uma proposta que vem sendo discutida é usar o desempenho na Libertadores como filtro de entrada para a Champions Mundial, com os melhores ranqueados recebendo vaga automaticamente. Nesse cenário, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Boca Juniors e Atlético PR estão entre os primeiros cotados. Há ainda impacto direto nas categorias de base. Com a exigência física e de logística que um torneio global impõe, os clubes terão que aprofundar seus elencos. O Flamengo, que já investe fortemente em sua base, passaria a utilizar muito mais seus jovens como suporte para o calendário, com rodízio entre partidas nacionais e internacionais. Isso valorizaria ainda mais a formação de talentos em casa, e também aumentaria o interesse de olheiros e clubes estrangeiros. Mas nem tudo são flores.
Há quem critique a ideia do novo torneio como uma tentativa da FIFA de europeizar ainda mais o futebol e gerar um fosso maior entre os clubes ricos e os demais. Também há preocupação com o risco de elitização do futebol e perda de identidade dos campeonatos locais. O Flamengo, por exemplo, teria que equilibrar seu papel como gigante global com o compromisso histórico de jogar no Maracanã, disputar o Carioca, o Brasileirão e representar o Rio de Janeiro e o Brasil. Mesmo assim, o clube já tem se preparado. Desde 2022, a diretoria tem ampliado o foco internacional, com pré-temporadas fora do país, maior presença em redes estrangeiras e parcerias com plataformas internacionais. Patrocinadores como Piché, Adidas e BRB também se interessam pelo crescimento do alcance global da marca Flamengo. O próprio presidente Landim já deixou claro que o clube não pode mais pensar pequeno e que o Flamengo tem que estar onde o futebol está se transformando. Outro ponto relevante é o envolvimento do torcedor. Como o público reagiria a uma eventual final Flamengo x Manchester City sendo disputada em Tóquio ou Nova York? Muitos torcedores sonham com isso, mas também há quem tema se distanciar ainda mais da realidade do estádio, do ingresso popular, da arquibancada raiz. O Flamengo vai ter que equilibrar esse avanço com a manutenção de sua alma popular. Esse é, sem dúvida, o maior desafio. O novo torneio também mexiria com a relação do Flamengo com seus rivais nacionais. Se confirmada a participação regular em uma liga global, o clube passaria a arrecadar muito mais que os concorrentes locais, o que geraria debate sobre fair play financeiro interno. Clubes como Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro e Grêmio já monitoram os movimentos para não ficarem para trás. Em resumo, o que está em jogo é muito mais do que partidas contra gigantes europeus. É a possível mudança de patamar definitiva do Flamengo, transformando o clube não apenas em uma potência sul-americana, mas em um personagem fixo no cenário mundial de clubes, ao lado de nomes como Barcelona, Chelsea e Bayern de Munique. Essa transformação, porém, exige estrutura, visão de longo prazo, mudanças estratégicas e, principalmente, apoio da torcida. A pergunta que fica no ar é: o torcedor do Flamengo está pronto para ver o clube se tornar uma marca global, com jogos em diversos países, menos datas no Maracanã e elenco cada vez mais internacionalizado? E você, torcedor, sonha com o Mengão x Real Madrid valendo vaga em uma final? Acha que o Flamengo está preparado para fazer frente a gigantes europeus em um calendário fixo mundial? Ou teme que isso afaste o clube de suas raízes populares? O futuro está sendo desenhado agora, nos bastidores. E o Flamengo, como sempre, está no centro do jogo.